agradecer já a palestrante dessa noite, a Amber, que ela seja iluminada pelos bons espíritos, que ele consiga ter uma noite de estudo, de palestra e uma noite de trabalho bom aqui na casa. Então, gostaria que vocês fechassem os olhos. Então, vamos pedindo para a espiritualidade que nos auxilie nessa noite, que nos traga paz, que nos traga o conforto ao coração, que todas as pessoas que nós temos nas nossas mentes, no nosso coração, os livros de orações, elas sejam atendidas nesta noite. Muito amor, muito carinho, muita paz. Que as palavras da nossa palestrante dessa noite sejam bem compreendidas e que em desdobramento de sono a gente consiga ter mais compreensão ainda dessa palestra dessa noite e que os bons espíritos nos auxiliem, nos acompanhem pelo restante dos nossos dias. Com a oração da Ave Maria, nós temos aberto a noite de hoje. Ave Maria, cheia de graças, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne. Que assim seja. Então, que assim seja. Está contigo. Muito obrigada, boa noite a todos. Vocês me ouvem bem? Sim, estão me vendo bem? Então, ótimo. Então, vamos lá. Então, uma alegria para nós estar mais uma vez aqui falando para vocês, né, esse nosso compromisso, né, que a gente assumiu de divulgar e estudar juntos a doutrina espírita. Parece uma coisa muito singela a gente se reunir numa casa espírita com poucas pessoas, né? E a gente sabe que muitas casas hoje deram uma diminuída, né, no público que frequenta depois da pandemia, e aos pouquinhos as pessoas vão voltando. Mas é interessante a gente lembrar que quando a gente fala, quando a gente estuda, essa fala, esse estudo coloca a gente em sintonia numa determinada vibração, né? E que é uma vibração vinculada às coisas espirituais. Então, a gente começa a se acostumar mais a tratar das coisas do espírito, a se envolver com as coisas do espírito, a dedicar tempo para as coisas do espírito. E falando, estudando, ouvindo, essa nossa sintonia, ela vai favorecendo uma mudança íntima em nós, e também, justamente porque muda a sintonia de vibração, ela vai afastando, né, aqueles que não estão nessa mesma sintonia, nessa mesma frequência. Então, espíritos interessados no mal, em assuntos mundanos, de maledicência, de prejudicar os outros e tal, eles acabam se afastando durante esses momentos, e depois, se a gente consegue aplicar, né, na nossa vida diária aquilo que a gente estuda, daí eles se afastam de forma permanente, né? Mas é muito interessante a gente lembrar sempre que o primeiro trabalho acontece na nossa vibração íntima e o segundo trabalho acontece quando a gente une, né, os pensamentos. Então, quando dois ou mais se reúnem num propósito comum para falar das coisas espirituais, para estudar sobre as coisas espirituais, isso vai gerando um núcleo, né, que emite essa vibração. Beneficia daí a casa, onde o centro espírita se localiza, beneficia os arredores, os lares vizinhos, né? Se quando eu estou nesse lugar, eu penso na minha casa, na minha família, eu estendo essa vibração até lá. Se eu penso em uma pessoa que está necessitada, que está precisando de ajuda, e eu peço a Deus que fortaleça essa pessoa, eu estendo o meu pensamento até lá, e essa vibração desse núcleo eu mando para lá. Então, é assim, é todo um alcance que esse momento tem na nossa vida, e que às vezes a gente não se dá conta, né?
que a gente tem essa ferramenta espetacular de uma forma tão simples e singela na nossa reunião semanal, né? E se a gente soubesse realmente os benefícios que ela espalha, a gente faria ela mais vezes, né? Faria diariamente até, porque ela realmente tem um poder muito grande. Tem uma história que sempre me marcou muito sobre a Madre Teresa de Calcutá, que tinha uma moça que tinha tudo para ser uma freira, e ela queria muito ser freira, ela estava com tudo pronto para ir trabalhar junto da Madre Teresa, era uma pessoa assim com uma disposição, com conhecimento, tudo pronto, e ela teve um acidente, uma doença, e ficou acamada. E aí o sonho dela de entrar para a ordem, né, da Madre Teresa foi frustrado e ela não pôde ir. E ficou, assim, muito chateada, pensando, por que Deus fez isso comigo, né? Eu estou aqui disposta a dar a minha vida para ele, a ir trabalhar junto dessa pessoa que é praticamente, né, uma santa, fazer tudo para ajudar, e Deus me frustra os meus planos, me prendendo numa cama doente. E aí, a Madre Teresa conversa com ela por carta, e diz para ela, mas você ainda pode me ajudar muito, você pode trabalhar junto comigo, montando um grupo de orações, que ore por mim e ore pelas minhas irmãs, pelas nossas irmãs, né? E essa mulher, então, ela monta um grupo de orações que orava por cada uma das freiras que trabalhavam pela Madre Teresa, e através dessas preces que elas faziam à distância, mas de forma intencional, contínua e disciplinada, elas forneciam para esse grupo da Madre Teresa um amparo espiritual muito grande. Então, isso eu conto para a gente relembrar, né, aquilo que a gente estuda muitas vezes nas obras espíritas, mas que às vezes a gente esquece, o poder que tem o nosso pensamento, como ele é um agente modificador do ambiente íntimo nosso e do ambiente ao nosso redor, né? Então, a prece, quando a gente faz, não importa as palavras, né? Não importa a forma, ela tem que estar associada ao sentimento, o nosso desejo de ajudar, o nosso desejo de fazer o bem, e essa nossa conexão com a espiritualidade, da maneira como cada um elabora isso, né? Então, para uns, pensar em Deus é pensar no universo, para outros, pensar em Deus é pensar na figura do Cristo, para outros, pensar em Deus é pensar em Maria. Então, cada um tem os seus caminhos de espiritualidade, né? Que podem estar ligados a construções que a gente fez na infância, podem estar ligados a construções que a gente fez na juventude, ou mesmo na vida adulta, através dos nossos estudos, mas é indiferente, né? Porque o que vale é realmente o sentimento que está associado à prece, muito mais do que as palavras, né? E esse ato da prece, a prece feita de forma intencional, né, dirigida, quando eu oro por alguém, quando eu oro por mim mesmo, quando a gente pede pelo grupo, a gente cria realmente um núcleo magnético que tem uma força muito grande. E os espíritos vêm nos secundar nesse esforço, né? Eles vêm nos ajudar e vêm juntar o pensamento deles ao nosso pensamento, o sentimento deles ao nosso sentimento, para amplificar o poder, a potência dessa prece e direcionar isso para aqueles que têm mais necessidade e que têm, né, estão na vez da misericórdia divina, né, para receber o amparo, porque a gente recebe o amparo de Deus não por merecimento, né, mas por amor, né? Porque nós somos quais crianças. A gente não ajuda uma criança porque ela merece, a gente ajuda porque ela precisa, né? Então, a misericórdia divina trabalha em nós e faz por nós muita coisa por amor, porque Deus nos ama, né? Porque os espíritos caridosos nos amam, nos acompanham e estão aqui para nos auxiliar. Então, esse momento nosso, ele é um momento de muito valor para nós, né? E assim eu me
me afastei um pouquinho do meu início, né, do tema que nós separamos para falar hoje, mas acabo voltando para ele também. Nós fizemos essa fala no dia 1º de janeiro, e como caía no dia 1º, nós falamos, então, a respeito do Ano Novo, né, no nosso grupo aqui, no Grupo Espírita Allan Kardec. E falando sobre o Ano Novo, a gente estava dizendo como o Ano Novo, ele relembra muitas vezes uma nova reencarnação, né? Então, quando a gente começa o ano, a gente faz uma série de planos, né? Muitas pessoas conseguem tirar férias nesse período, parar alguns dias para descansar, né? A gente tem 2 feriados ali seguidinhos, o Natal e o Ano Novo, e são períodos em que a gente ou reúne a família, né? Ou então consegue parar um pouquinho, um dia a mais, e dar aquela descansada, onde a gente normalmente aproveita para pensar no ano que está chegando, né? E aí começam os nossos planos. Esse ano eu vou, né? E aí a gente completa, cada um completa de uma maneira. Esse ano eu vou guardar dinheiro, esse ano eu vou fazer regime, esse ano eu vou fazer exercício, esse ano eu vou participar mais da casa espírita. Então a gente vai fazendo os nossos planos, né? A gente vai também fazendo as nossas promessas íntimas, né? As promessas para nós mesmos, os nossos planejamentos. E a nossa reencarnação, ela é assim também. Então, quando a gente vai reencarnar, nós somos convidados pelos nossos maiores a fazer um planejamento, né? Que é quase um plano de viagem. Então, por onde que nós vamos? Em linhas gerais, a gente planeja, eu vou daqui até aqui, né? Eu tenho esse percurso para fazer, e através desse percurso eu vou cumprir determinadas tarefas para fazer alguns aprendizados que são necessários para mim. Então, se nós sentimos na nossa consciência que precisamos trabalhar a questão da conciliação com os adversários, né? A gente ora muito e solicita a reencarnação na família daqueles que nós ofendemos ou que nos ofenderam no passado. Se a gente precisa reencarnar para trabalhar mais a questão da disciplina, a gente solicita uma reencarnação que, em linhas gerais, nos ajude, né? A trabalhar mais na questão da disciplina, com menos facilidades, com menos frivolidades, né? E que seja um ambiente mais duro, que estimule em nós a disciplina. E assim a gente vai fazendo esse planejamento que envolve várias áreas e no qual nós somos auxiliados pelos espíritos mais avançados do que nós, que sabem mais, né? Que podem realmente nos aconselhar melhor. Para a gente entender melhor isso, basta a gente ler os livros do André Luiz, né, da série André Luiz, que a gente vai encontrar lá várias descrições desse mapa de reencarnação, que envolve até a escolha do próprio corpo, né? Então, se o corpo vai ter algum defeito, se ele vai ser mais harmônico ou menos, né? Tudo isso com finalidades para o nosso progresso espiritual. E é claro que a gente tem que analisar, quando a gente fala desse planejamento, aquilo que a gente recebe da providência divina e aquilo que a gente faz aqui. E por isso, daí, esse ano novo, ele é tão importante para nós, porque no ano novo, eu consigo pensar nas diretrizes que eu estou estabelecendo e se eu estou aproveitando aquilo que a providência divina me deu, aquilo que eu combinei com a providência divina que eu iria solicitar, ou se eu estou dificultando, né, a minha jornada aqui. Então, como é que está no âmbito da saúde, né? A minha conduta cuidando da minha saúde. Eu estou lembrando dos exercícios, das atividades, eu estou lembrando da alimentação, eu estou lembrando dos cuidados com os remédios que eu tenho que ter comigo mesma, se a gente toma algum remédio, tomando direitinho. Estou lembrando de fazer as coisas que os médicos recomendam quando a gente vai lá fazer aquela visitinha, né? Porque tudo isso é responsabilidade nossa. Então, se a gente tem todo um entorno que nos dá determinadas diretrizes para a gente cuidar da saúde e a gente não segue essas diretrizes, quando a coisa ficar difícil, quando a saúde for embora e a doença vier nos visitar, de quem é a culpa?
né? Aí, de quem é a responsabilidade? Aí eu vou dizer, mas foi meu planejamento de reencarnação. Será? Porque se eu não cuidei, se eu não fiz a minha parte, a gente sabe, né, que milagre não existe, né? Então, Deus não derroga as leis que ele cria. Então, eu preciso receber as condições da providência divina, mas também preciso fazer a minha parte no âmbito da saúde. E tem uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo que fala muito bem sobre isso, que se chama cuidar do corpo e do espírito, né? Lembram dessa mensagem? Ela está ali no Sede Perfeitos, né? E é a última mensagem, depois que ele nos fala sobre o homem de bem, os bons espíritas, e nos traz a parábola do semeador, e Kardec comenta, os espíritos tecem uma série de comentários importantes, falando para nós o que é a virtude, o que é, né, essa melhora, essa perfeição. O último item lá é uma mensagem que se chama cuidar do corpo e do espírito. E nessa mensagem ele fala, né, que o corpo e o espírito são duas naturezas muito diferentes, né? E a gente tem filosofias que falam que precisa cuidar só do corpo, e outras filosofias que falam que precisa cuidar só do espírito. E essas filosofias, as que dizem que a gente deve cuidar só do corpo, eles acreditam que o espírito não existe. Então, para eles, não existe nada e a gente deve buscar só ou a estética ou o prazer. Para aqueles que falam que a gente deve cuidar só do espírito, daí eles acham que a gente tem que fazer o corpo sofrer, né? Aí eles acham que o corpo não é nada, que não é importante e tal, e o que é importante é o espírito. E aonde é que fica, então, a fórmula do bem viver, diz o Espírito nessa mensagem, né? E que o Espiritismo faz uma contribuição importantíssima, falando sobre como um influi sobre o outro, né? Então, nós somos como um carro e um motorista, aonde um é dependente do outro, né? Se eu não tiver o meu carro, como é que eu vou me locomover numa autoestrada, né? Eu não tenho como ir a pé, porque daí a pé, na nossa analogia, é o desencarnado, né? Então, nós aqui reencarnados, nós somos espíritos e temos um corpo, mas esse corpo, ele influencia na gente, ele tem influência sobre o espírito, assim como o espírito também tem influência sobre o corpo. Assim é que eu vou sofrer grandes choques e vai aparecer uma consequência em seguida no meu corpo físico, né? Eu posso, por exemplo, começar a rir muito, né? E rir tanto que eu posso até fazer xixi nas calças, né? Perder o controle da bexiga, como às vezes acontece com as pessoas mais velhas ou até com as crianças, né? Então é uma felicidade, uma alegria que sai do controle e ela tem essa influência física. Eu posso ter um susto muito grande e o meu coração dá um infarto, né? Dá um problema por causa de uma emoção muito grande, de um susto muito grande, de uma emoção muito grande. Então a gente tem coisas que acontecem para nós a nível de emoção, a nível de sentimento, e que vão influenciar no nosso corpo, né? Eu posso estar com raiva de alguém, e aí eu vai atacar a minha gastrite, vai atacar o meu estômago, eu não vou conseguir comer direito, eu posso estar com dificuldade para me desapegar das coisas, e aí eu vou ter problemas, né, no meu intestino, e assim a gente vai analisando, né, cada sintoma. E a gente vai encontrar raízes desses sintomas, muitas vezes, nas nossas emoções e nas nossas disposições espirituais. É claro que aqui a gente não fala de caminhar e bater o pé no sofá, de pegar uma gripe, né? De coisas do dia a dia que fazem parte do processo da gente estar encarnado aqui no planeta Terra. Então, viroses, frio, calor, doenças que são feitas para fortalecer o sistema imunológico, né? Coisas que a gente precisa passar porque somos seres humanos, tudo isso faz parte de um contexto que a gente passa porque somos pessoas aqui reencarnadas. Mas existem outras situações que claramente a gente identifica, né? O problema da pessoa que quer brigar, mas não fala nada, e daí a pressão dispara, né? Fica alta,
vai lá na estratosfera, e aí tem que cuidar o sal, tem que cuidar isso, aquilo. Mas hoje os médicos já falam, né? Qual é o motivo número 1 para problemas, para cardiopatias e problemas de pressão alta? É o estresse, né? E o que é o estresse? É essa nossa má administração do nosso estado mental, onde a gente não consegue estar onde o corpo está, né? A gente faz com que o nosso pensamento esteja em outro lugar. Ele está sempre presa e vítima da ansiedade. E daí a gente não come direito, não dorme direito, não descansa, né? Sofre uma série de consequências. Então, olha só como esse equilíbrio entre o corpo e o espírito, ele é delicado. Como um influencia no outro. Se eu quebrar o meu pé e tiver que ficar 30 dias imóvel, né? Sem poder me mover como eu estou acostumada a me mover, e não posso subir escada, e não posso subir degrau, e tenho que andar, às vezes, de muleta, de cadeira de roda, daí vai me doer as mãos, vai fazer bolha, vai doer os braços por causa da força e tal. E aí, todo esse problema, que é um problema físico, ele trabalha o que em mim? Ele trabalha a paciência, ele trabalha a calma, ele é uma verificação se eu estou dócil, se eu sou uma pessoa amável nas adversidades. Ele é um testezinho para a gente ver como é que nós estamos intimamente. Então, é um problema no corpo que influencia sobre o espírito. Quando a gente fica doente, precisa um tempo de convalescença, e durante essa convalescença eu não consigo fazer tudo o que eu fazia. Eu não consigo correr, eu não consigo fazer as coisas que normalmente eu faço, eu preciso ir devagar. Eu me irrito porque eu não posso fazer o que eu estou acostumada a fazer. Então, essa irritação é essa limitação física trabalhando sobre o nosso espírito. E como é que a gente lida com isso? E tudo isso são questões que estão ligadas ao espírito e que a gente pediu uma escola para desenvolver. A gente pediu uma escola para fazer esse aprendizado. Que escola é essa que nós pedimos? É a escola da reencarnação. Então, a gente vem para a primeira escola, que é o planeta, né? E dentro dessa escola maior, que é o planeta, nós temos a grande escola, que é o lar, que é a família. Então, ali nessa escola do lar e da família, a gente vai fazer esses grandes aprendizados. Então, eu falo sempre que o pessoal me vê falar e diz assim, nossa, o Nelson, né? O Nelson é o nome do meu esposo. O Nelson é um homem muito feliz, porque é casado com essa mulher calma, essa mulher tranquila, né? E eu falo, eu engano muito bem. Porque o Nelson aqui em casa e os meus filhos, que conhecem bem quem é a Amber, eles sabem que não é nada disso, né? Que a Amber é uma pessoa muito comum, que ela se irrita, que ela fica de mau humor, que ela tem as suas dificuldades, né? Então, eu consigo enganar os outros, mas eu não consigo enganar quem convive comigo no dia a dia. A pessoa que convive comigo, ela sabe muito bem quem eu sou, né? Eu sei quem eu sou e não posso me enganar, embora às vezes eu queira me enganar, né? Não olhar para certas coisas, mas principalmente eu não consigo enganar quem mora comigo, quem convive comigo, que sabe muito bem quem eu sou. Então, hoje, se eu tiver os cabelos brancos aqui, tiver irritada com eles, eu posso pintar, né? Se o cabelo liso não me agrada, eu posso fazer cachos. Se o fato de não ter cabelo não agrada, eu posso fazer implante. Se o corpo estiver desagradando, você pode fazer um monte de procedimentos estéticos e mudar. Então, eu posso enganar os outros e mudar aquilo que é a parte material. Mas eu não consigo fingir em relação àquilo que é do espírito. Eu posso chegar na casa espírita e falar manso, e cumprimentar e chamar todo mundo de irmão. Mas é lá em casa que eu vou dar o testemunho se eu realmente sou uma pessoa fraterna. É a hora que eles não colocam a coisa onde eu deixei, é a hora que eu chego na pia e a louça está toda lá, e quem ficou responsável por lavar não lavou. Ou então é a síndrome do copo na pia, né? Conhecem a síndrome do copo na pia? É aquela que todo mundo toma água em casa, mas ninguém lava o copo, né? Então, são 6 pessoas na casa, são 6 copos diferentes na pia, ou 12 ou mais, isso se não estão espalhados pela casa. E a pessoa que lava a louça, a pessoa que é responsável pela manutenção da cozinha, ela vai se estafando com aquilo, né? Porque aquilo é uma mensagem de que, ó, tudo para você, você faça tudo.
e nós não estamos vendo que precisa fazer a nossa parte, que precisa ajudar, né? E eles chamam, então, a síndrome do copo na pia, né? E a gente também, que é responsável pela educação dessas pessoas ali, que usam o copo, mas não lavam, né? Nós também temos a nossa parcela de responsabilidade. Então, todas essas coisinhas, e como eu reajo a essas coisas, é que mostram aonde eu estou na vida, na nossa escala evolutiva, em que ponto eu me encontro. Se eu ponho uma coisa assim e a pessoa deixa torta e aquilo me irrita, eu deixo o chinelo num lugar, quando eu volto o chinelo está em outro lugar, ou ainda melhor, a pessoa pegou o meu chinelo e saiu usando, né? E nem pediu, e nem avisou, e nem nada. Essas coisinhas da convivência. Deixou o iogurte na geladeira, quando volta alguém comeu seu iogurte. E aí, como é que você lida com isso? Né? Você lida bem, você lida de forma tranquila, ou você se irrita, você se exaspera, mas não é possível. Então, quando a gente lida bem, conquista nossa. Quando a gente lida mal, fica irritado, fica exasperado, trabalho que precisa ser feito, certo? Então, a gente vem na família para fazer esse aprendizado, para fazer esse trabalho, porque nós somos como pedras e que na família vai batendo, né? E nesse processo de ir batendo, elas vão arredondando, perdendo seus cantos, né? E vão ficando polidinhas, bonitinhas, para sermos úteis, assim, na obra divina. Então, por isso que a casa é a nossa primeira escola. E para falar disso, eu trouxe duas histórias, então, né? Tenho que me cuidar, porque eu me empolgo aqui, daqui a pouco são 11 da noite e vocês estão ainda aqui escutando. Uma história do livro Pontos e Contos, do Irmão X, a psicografia do Chico Xavier, que se chama Provas de Paciência. Essa história é uma história muito interessante, porque ele conta a história da Leonarda. Então, a Leonarda está planejando a sua próxima encarnação, né, a sua reencarnação. E a amiga espiritual da Leonarda, que é a Lucinda, fala para ela: Leonarda, a sua provisão de paciência é muito escassa. Quando eu li isso, eu voltei no texto para ver se o nome lá era Leonarda, não era Amber, né? Mas é Leonarda, mas poderia ser Amber ali. A sua provisão de paciência é muito escassa, quer dizer, pouca paciência. E aí, então, elas têm um diálogo onde essa amiga espiritual, Lucinda, explica para a Leonarda, né? A gente tem que reencarnar para melhorar essa provisão de paciência, porque a paciência é uma virtude que faz brilhar as outras virtudes, e ela é importante de desenvolver. Se a gente não tem paciência, as virtudes que a gente tenha conquistado, elas acabam ficando com dificuldade de se manifestar, porque a impaciência, o orgulho, a questão da injustiça acaba mantendo as outras virtudes meio dormentes. E então elas traçam um programa, a Leonarda reencarna, casa, tem filhos, e aí começa, então, o aprendizado da paciência. No entanto, a Leonarda se mantém numa posição mental, né? Lembra que a gente falou lá no início da importância do nosso pensamento? Ela se mantém numa posição mental muito difícil, porque ela considera que ela é uma grande sofredora e que as coisas que acontecem com ela são um karma muito difícil. E aí vocês conhecem essas pessoas, né? Eu joguei pedra na cruz, eu fiz não sei o que ano passado, porque a minha vida é muito difícil, eu sofro muito, né? E aí, porque era invigilante, a Leonarda se mantinha nesse padrão de pensamento e acabava não desenvolvendo a paciência. Então, ela se irritava, ela chorava, ela saía muito do equilíbrio, e assim foram passando os anos, e a Leonarda não conseguiu grandes progressos. A reencarnação dela chegou ao fim, ela voltou para o mundo espiritual e voltou a encontrar a amiga espiritual, né, que tinha conversado com ela lá no início. E aí a amiga diz para ela: olha, é lamentável que você tenha se demorado tanto tempo na oficina da Terra sem melhorar a obra. E ela diz: como assim, né? E ela diz: eu estou falando da paciência, né?
porque a gente tentou de todas as maneiras que você melhorasse, mas sem sucesso. E aí ela diz assim, mas eu fui excessivamente provada. E a instrutora diz para ela, mas não foi aprovada. Aí ela diz, mas eu vivi com a pobreza e a dificuldade. E a instrutora responde, mas você não aproveitou convenientemente as lições. Ela diz, eu experimentei muitas dores. E a instrutora responde, todavia não guardou os ensinamentos. Ela diz, mas eu sofri muito. E a instrutora diz, mas não aprendeu. Então, a gente pensa nessa história, lembra daquela mensagem de Jesus, onde ele fala que são bem-aventurados os aflitos. Mas os espíritos e Allan Kardec complementam nesse capítulo que existe o bem e o mal sofrer. E o caso da Leonarda ilustra para nós um certo exemplo de mal sofrer, porque ela passa pela reencarnação, ela passa pelas dores e dificuldades planejadas, que eram de se esperar, mas ela não faz o aprendizado. No entanto, como eu não gosto de terminar nada em uma nota pessimista, eu achei uma história na Revista Espírita de 63, do mês de julho de 63, né, que se chama O Poder da Vontade sobre as Paixões. E essa história é Allan Kardec que nos traz, nos contando a respeito de um jovem de 23 anos, de Paris, que começou a estudar o espiritismo e assimilou os princípios espíritas, assim, com uma rapidez muito grande. Aí diz assim, porque é jovem, né? Aí ele diz, tudo bem, que seja, mas esse jovem, ele tinha um grande número de defeitos, dos quais o mais saliente era uma irresistível disposição para a cólera desde pequeno. Olha que interessante. Esse jovem, ele se encolerizava, né? E ele ficava fora de si, desde criança, chegando a ameaçar a própria mãe num dos acessos de cólera que ele sofreu. O que acontece no acesso de cólera? Quando a pessoa fica encolerizada, que ela sai do sério, né, que ela perde o domínio sobre si mesma, essa parte superior aqui do cérebro, que é a responsável pelo raciocínio, pela razão, ela perde a comunicação e passa a funcionar somente essa parte de trás do cérebro, que é aquele cérebro primordial, mais reptiliano que nós temos, né? Que é o primeiro que se desenvolve, é onde estão os instintos. Então, a pessoa que se encoleriza, ela não consegue acessar a razão e ela passa a responder somente pelo instinto. Por isso que, às vezes, a pessoa, num acesso de cólera, ela é capaz de cometer crimes bárbaros, né? E não escuta quem está perto e fala para ela não escuta a voz da razão, porque a parte que raciocina, ela fica interrompida a comunicação do raciocínio. Olha só os riscos, né? Da gente permitir que uma crisezinha ou que um descontentamento escalone para uma crise de cólera, né? A cólera é uma coisa que nos prejudica grandemente. Então, a gente deve aprender a controlar isso de todas as formas possíveis e ao nosso alcance. Então, esse rapaz, ele era colérico, né? Ele tinha isso. E na época dele, o que a medicina falava? A sua natureza é assim. É um problema do sangue, né? É o temperamento que é assim, e não há o que fazer, nasceu assim. Aí o pessoal brinca, a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, isso sempre assim, e daí não tem o que fazer. Então, esse rapaz, ele era assim, ele tinha esse temperamento colérico, era um defeito grave, mas quando ele conhece o Espiritismo mostra para ele que ele é um espírito que tem um corpo, e que é o espírito que manda, que não é o corpo que manda. E ele, então, estudando o Espiritismo, compreendendo as consequências do Espiritismo, ele começa um processo de reforma. E Kardec diz assim para ele, aqui, ó. O que não pôde a ciência, o Espiritismo fez, não lentamente, por força de um esforço contínuo, mas instantaneamente. Alguns dias bastaram para fazer deste jovem um ser suave e paciente.
a certeza da vida futura, o conhecimento do objetivo da vida terrena, por que eu estou aqui, o sentimento da dignidade do homem, revelada pelo livre-arbítrio que o coloca acima do animal, a responsabilidade daí decorrente, o pensamento de que a maior parte dos males são consequência dos nossos atos, todas essas ideias, bebidas num estudo sério do espiritismo, produziram em seu cérebro uma revolução. Pareceu que ergueu um véu por cima dos olhos e ele começou a ver a vida de uma maneira diferente. Aí ele começou a dizer para ele mesmo, este ser deve ter uma vontade, ao passo que a matéria não tem. Então ele pode dominar a matéria. E assim, esse rapaz de 23 anos apenas consegue dominar o seu comportamento, as suas crises de cólera. Nunca mais teve. Ele sentia, quando ele se agastava com alguma coisa, se irritava com alguma coisa, que o sangue afluía ao rosto, ficava com o rosto vermelho, ficava a ponto de estourar, mas ele respirava fundo, ele se controlava e ele dizia para ele mesmo, não, você vai aguentar, você vai... E aí ele interrompia o processo da crise de cólera, da crise de raiva, e conseguia ir se pacificando. Então, esse rapaz conseguiu, com a ajuda do espiritismo e da vontade, uma grande transformação. E é isso o que a gente reflete que nós viemos fazer, né? E é tão interessante porque, nesse caso da Revista Espírita, o rapaz, o jovem, pergunta para Kardec, é o meu espírito responsável pelos arrastamentos da cólera ou é a influência da matéria, como os médicos diziam, né? E a resposta que eles dão para ele é o seguinte, o vosso espírito é de tal modo responsável que quando o quiseste seriamente, destiveste movimento sanguíneo. Assim, se tivesses querido antes, os acessos teriam cessado mais cedo e não teríeis ameaçado a vossa mãe. Além disso, quem é que se encoleriza? É o corpo ou é o espírito? Se os acessos viessem sem motivo, podiam ser atribuídos ao afluxo sanguíneo, mas fútil ou não, tinham por causa uma contrariedade. Ora, é evidente que contrariado não é o corpo, mas é o espírito muito suscetível. Contrariado, o espírito reagia sobre um sistema orgânico irritável que teria ficado em repouso se não tivesse sido provocado. E aí, Kardec diz para ele, é evidente que o vosso espírito é naturalmente irracível, mas cada um traz consigo o seu pecado original. O que é o pecado original aqui que Kardec explica? É o resto das antigas inclinações. Então, o que a Leonara tinha quando ela vai reencarnar? Um espírito afeito a se encolerizar, a se irritar, com pouca paciência, né? Então, ela faz um planejamento de reencarnação para desenvolver a paciência, mas não usa a vontade de forma adequada e não desenvolve. Agora, já esse rapaz podia ser a próxima reencarnação da Leonarda, né? Ela podia ser a próxima reencarnação, então ele diz, ó, no passado, com certeza, esse seu temperamento te trouxe grandes sofrimentos, porque a pessoa, num acesso de cólera, é capaz até de matar. E é comum a gente ver isso acontecer, tanto que se chama de crime passional, né? Que é o crime movido pela paixão, quer dizer, a pessoa não vê o que ela está fazendo. É desculpa isso? Não é desculpa, é a explicação, né? A pessoa fica cega e não raciocina, fica irracional. E daí sofre, vai para a prisão, prejudica, tem que responder depois diante da lei divina, diante da lei humana, né? Às vezes prejudica grandemente a família, que vai demorar muito tempo para as pessoas se recuperarem daquele episódio. Então, a cólera, ela é muito prejudicial. E aí a gente reencarna, então, para quê? Para desenvolver a paciência, para desenvolver a mansuetude. E é para isso que o Espiritismo vem nos ensinar a fazer o uso da vontade. Então, o acostumar-se a pensar nas coisas espirituais não é só orar pelos outros, como a gente também faz e que também é importante, né? Não é só o momento da prece, mas é também o exercício das virtudes que a gente faz dentro de nós mesmos. Porque se nós estamos no Espiritismo há um número já de anos estudando e não houve melhora no nosso coração,
alguma coisa nós temos que rever. Porque o espiritismo precisa agir dentro de nós, para nos tornar pessoas melhores. Como é que nós vamos fazer propaganda do espiritismo? É através da nossa vivência. Não é através das frases, não é através das falas, não é através das postagens de bom dia, não é repostando palestra do Haroldo, não é assim. Mas é através da nossa vivência, é o exemplo que evangeliza, é o exemplo que mostra para os outros que nós mudamos, encarnados e desencarnados. É o meu exemplo, a minha mudança de atitude, que convence os espíritos desencarnados que não gostam de mim, de que eu sou uma nova pessoa, de que eu mudei, de que eu estou diferente. É a vivência e o exemplo. Dizem que Francisco de Assis falava, evangeliza, e se preciso, usa até palavras. Então, evangelizar é agir. Evangelizar é o comportamento nosso de acordo com as diretrizes de Jesus. Isso é o evangelho funcionando em nós. E é para isso que o Espiritismo vem, por isso a gente diz é o Consolador prometido, né? Então, esse trabalho, gente, ele não é um trabalho exterior. Ele não é um trabalho de multidões. Ele é um trabalho íntimo. Ele é um trabalho que a gente faz no recesso do próprio coração. Porque é aqui que nós vamos responder. Quem é que vai estar conosco no momento do nosso desencarne, no momento do julgamento nosso com as leis divinas? Somos nós. Nós e Deus. A nossa família não nos acompanha, os nossos amigos não nos acompanham. Nos acompanha as virtudes que a gente consegue desenvolver e o bem que nós fizermos. Esses são os nossos companheiros diante do julgamento divino. Ali é que nós vamos ver como é que foi o nosso aproveitamento. Então, o meu desejo para vocês, para todos nós, né, é que esse momento de julgamento, que a gente possa fazer ele todo dia, como Santo Agostinho recomenda. Todo dia a gente possa parar e dizer, então, como é que foi o meu dia? Hoje eu perdi a cabeça, eu perdi a calma, eu não fui como eu deveria, então amanhã serei melhor. E aí, todo dia a gente faz essa análise de avaliação de como é que nós estamos, seriamente, e nos comprometemos a mudar no dia seguinte. A gente cuida dessa forma do corpo, fazendo exercício, comendo direito, cuidando como deve, e cuida também do espírito, executando essa observação de nós mesmos, estabelecendo as metas para a nossa melhora e aproveitando as oportunidades, para que a gente não passe pela vida sem aproveitar os ensinamentos que ela nos traz, que são muitos, que são maravilhosos. Então, sejamos alunos dóceis a essas lições que Deus nos envia. Sejamos alunos dóceis diante da família, são os nossos professores maiores, né? Os parentes mais difíceis, os melhores professores. Os filhos difíceis, os melhores professores. E a gente vem para fazer esse aprendizado. Aquilo que eu acho que é ruim no outro, aquilo que eu acho que é difícil no outro, é porque eu trago ainda dentro de mim. Então, eu preciso melhorar. Eu preciso trabalhar. E trabalhar com o auxílio do evangelho, né? Não é sofrer, é a alegria de estar melhorando cada dia um pouco mais. Então, eu sei que eu sou uma pessoa normal, que me irrito, que tenho meus defeitos, que tenho minhas dificuldades. Mas há uma grande diferença que o Espiritismo faz na nossa vida, né? É Bezerra de Menezes que fala isso numa mensagem maravilhosa que eu adoro. Quando a gente não conhecia o Evangelho, quando a gente não conhecia o Espiritismo, a gente se comprazia nesses defeitos, né? Eu ficava irritada e achava que estava certa, que estava fazendo uma coisa boa, gritava com todo mundo e achava, olha que beleza, mando e sou obedecido, né? E aí dizem os Espíritos no Evangelho, sou detestado. Mas a gente não pensava assim, achava que estava arrasando, agindo mal com todo mundo. Agora que o Espiritismo me esclarece, agora que o Evangelho me esclarece, eu continuo com os meus defeitos, mas a grande diferença era eu fujo deles. Eu estou fazendo um esforço muito grande para me modificar. Então, eu quando perco a calma agora, eu fico chateada comigo. Puxa, perdi a calma, vou me esforçar para ter calma. Puxa, faltei com caridade, vou me esforçar por ser melhor. Oh, não olhei a necessidade dessa pessoa, vou prestar mais atenção.
E aí eu vou trabalhando dentro de mim para que essa mudança, ela realmente aconteça e o evangelho, então, brilhe, né? Que a gente possa ser luz do mundo, mas para que a gente seja luz, precisa que o evangelho brilhe em nós. E é assim que a gente vai conseguir tocar os corações dos outros, mas, sobretudo, a gente vai encontrar paz e felicidade dentro de nós mesmos. Vamos realizar esse grande encontro que nós tanto almejamos, né? Que é esse encontro nosso com o Cristo interno, esse encontro nosso com Deus, esse encontro divino que acontece dentro do próprio coração. Agradeço muito a atenção de vocês. E aí, então, como combinado agora, eu faço a prece de encerramento, isso? Então, convido a vocês para me acompanharem no nosso momento de encerramento, elevando a Deus, nosso Pai, o nosso pensamento agradecido pelo dia de hoje, pela oportunidade que temos, pela oportunidade da reencarnação e pelos recomeços. Obrigada, Senhor, por cada dia uma oportunidade nova de recomeçar. Quando te agradecemos o fato de estarmos aqui, reencarnados, vivos, e com todas as oportunidades que temos de melhorar e aprender. Sê conosco, Senhor, amparando-nos, dando-nos ânimo e coragem, que possamos sentir a presença do nosso amigo espiritual, dos nossos familiares amados que já desencarnaram e que nos acompanham, que possamos sentir o seu amor, o seu afeto, e que esse afeto pacifique o nosso coração, nos encha de gratidão, nos encha de ânimo. Agradecemos, Senhor, os afetos que temos, a família que recebemos, pai e mãe que nos deram a oportunidade de renascer. Agradecemos, Senhor, pelo trabalho, pelas oportunidades de melhora e te pedimos, nos ajudes a progredir a cada dia um pouco mais. E assim te oferecemos o nosso sentimento de gratidão, pedindo pelos nossos irmãos necessitados, por todos aqueles que estão passando por dificuldades, por todos aqueles que solicitaram preces, que pediram auxílio, por todos os grupos, Senhor, que oram e que auxiliam o seu semelhante. Nós oramos hoje e te pedimos que nos abençoes a todos, que assim seja.